Então, meus irmãos, eu, essa tarde, estava preparando a exposição de hoje e na minha escrivaninha, lendo e digitando no PC, não parava de tocar meu celular. Era o Facebook, né? Garanto que todos aqui têm o Facebook, né? E nessa época de eleição, candidato A e candidato B, eu abri, né? Que estava incomodando de tanto buzinar, né? Apitar. E me deparei com uma verdadeira degladiação entre amigos, né? Candidato A e candidato B, uns clamando por justiça. Mas justiça é o que está acontecendo? As pessoas se ofendendo? As pessoas se degladiando? Allan Kardec, na pergunta 875 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é justiça para os espíritos? E os espíritos respondem a ele: é o respeito aos direitos de cada um. Pergunta respondida pelos espíritos. Se nós temos que respeitar os direitos de cada um, ele já emendou a pergunta e disse: no que consiste esses direitos? Consiste nos direitos naturais e nos direitos humanos. Aí vamos recapitular um pouco da nossa história. Há 2018 anos atrás, na época de Cristo, quando perguntaram, ou melhor, quando Pilatos perguntou à população: quem soltarás, Barrabás ou Jesus Cristo? O povo clamou: Barrabás. Na época, foi feita a justiça. Hoje, nós pensamos diferente. Porém, no universo que pertence a Deus, que é regido pelas forças naturais, não há injustiça. Pois como nosso irmão Vandirlei acabou de ler, Deus é justo e bom. Seria injusto nós falarmos que Deus é injusto. Vai contra as leis de Deus. Quando uma mãe perde um filho em um acidente e ela encontra o culpado por ter causado esse acidente, ela quer justiça. A lei dos homens condena este acusado à prisão. E esta mãe, muito satisfeita, diz: eu quero justiça. Esse cidadão é condenado pela lei dos homens, sentenciado à prisão, está cumprindo pena. E pergunta a esta mãe: se perdoa este ser, este cidadão? E ela diz: não, eu não perdoo, eu quero justiça. Isso é justiça que ela quer? Ou teria outro nome, vingança? Muitos de nós, na nossa ânsia por justiça, nós não queremos justiça, nós queremos vingança. Pois justiça é respeitar os direitos individuais de cada um. E Deus, justo e bom, deu os mesmos direitos para A ou B, C ou D. Então não nos compete julgar A ou B, C ou D. O julgamento é a Deus que pertence, pois nós temos todos os mesmos direitos. Um cantor famoso chamado John Lennon criou uma música
que quase todos conhecem, chamada Imagine, ou seja, Imagine. E nessa música, eu não vou cantar para a alegria de vocês, nessa música ele fala, imagine o mundo sem país, sem religião, sem política, uma irmandade de homens. É o que nós devemos ser. Uma irmandade de homens. Ele fala na nossa música, a Brotherhood of Man, que quer dizer irmandade de homens. É o que nós devemos ser. É o que Cristo veio pregar para nós. E Kardec foi além. Perguntou, o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que vos revoltais do pensamento de uma injustiça. Então todos nós trazemos esta característica de justiça dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que nós temos que respeitar o direito do outro. E o direito do outro termina quando começa o nosso. E vice-versa. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas do que entre as pessoas de muito saber. Ou seja, mesmo os homens mais rudes e primitivos sabem que se ele der um soco no outro, o outro vai dar um soco nele. Então ele não vai dar um soco no outro porque o outro vai dar um soco nele. Isso é o respeito, né? Na questão 874, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes que um considere justo o que outro parece injusto? Nisso eu quero fazer... Sérgio, você pode me ajudar? Fique aqui, vou fazer uma pergunta para você. Sérgio, quantos anos de doutrina espírita você tem? Aproximadamente 70 anos. 70 anos de doutrina espírita. Eu tenho uns 20, tá? Sérgio, você andando na rua, se depara com um cidadão, um jovem, 18, 19 anos, e esse jovem está necessitado, não teve almoço, está passando uma dificuldade, você tem uma certa quantia no bolso, ele te pede o pão e uma passagem de ônibus. O que você faz? Vou procurar compreender a necessidade desse irmão. Procurar me colocar no lugar dele, em primeiro lugar. Interagir com ele, porque não é simplesmente dar aquilo que ele pediu. Eu entendo que tem que ser mais do que isso. Né? Tem que haver aquele sentimento real dentro de mim e de cada um que vai fazer isso, ou não, dependendo do que tem de disponível, mas pelo menos uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto, né? Uma palavra de solidariedade e um abraço, ninguém pode deixar de dar. Sim. Então, mas eu veria, sim, a necessidade dele, escutaria e analisaria a sua situação e o ajudaria conforme eu tivesse essa disponibilidade. Muito obrigado. Então, agora imagine eu, trabalhando no 20º andar de um edifício, né? Desço e encontro o mesmo jovem, né? Uma situação semelhante,
após um dia cansado de trabalho, sem tempo, correndo, indo para casa, e digo, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, né? Não é justo eu ajudar uma pessoa jovem que não fez nada. Para o Sérgio, a justiça dele, né? Ele fez. Para mim, eu considero a minha justiça não ajudá-lo. Quem está certo e quem está errado? Ou seja, nenhum dos dois está errado. De acordo com a sua vivência, de acordo com a sua elevação moral, de acordo com a sua atitude, né? Os espíritos nos respondem, é que em geral se mistura paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Ou seja, o correto era eu ajudar ele, né? Que é o que Cristo nos ensinou. Mas a paixão me cega. Por quê? Porque eu estou trabalhando no 20º andar de um prédio. Estou focado aonde? No quê? No dinheiro. A minha visão é o dinheiro. A visão do Sérgio já é uma visão mais ampla, uma visão mais humana. A visão do Cristo, a visão que nós devemos ter. Ele não tem o falso ponto de vista. Ele tem um correto ponto de vista. De acordo com a doutrina cristã, de acordo com a doutrina espírita. Obrigado, Sérgio. Aqui eu já havia comentado, né? Como se pode definir a justiça? Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Se cada um respeitar os direitos dos outros, sempre será feita a justiça. E o que determina esses direitos, conforme havia falado antes? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. A lei humana, ela é perfeita? Não, não é perfeita. E a lei natural? Essa é perfeita. Essa é a lei de Deus. É imutável. Físico e cientista chamado Stephen Hopkins, físico britânico, muito famoso, né, que faleceu, acho que se não me engano, ano passado. Ele não admitia a existência de Deus, mas, vejam bem, ele reconheceu que tudo no universo é perfeitamente organizado de tal forma que, da menor partícula da matéria, partículas menores que os átomos, porque nós já sabemos que o átomo não é mais a menor partícula da matéria, desde a menor partícula da matéria até a maior, até a imensidão do universo, tudo está perfeitamente organizado de tal forma que ele chegou à conclusão que não existe outra forma de tudo estar tão organizado sem que exista uma inteligência superior por trás disso. E para nós espíritas, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele chegou na mesma conclusão que Allan Kardec chegou há quase 200 anos atrás. Então, para a lei natural, não existe injustiça. Embora para nós pareça injusto uma pessoa levar um tiro, uma pessoa ficar tetraplégica, uma pessoa sofrer uma injustiça, quer seja moral, financeira, econômica, de qualquer forma, para Deus não existe injustiça. A justiça é feita em todo lugar e a todo momento. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundamentada sobre a lei natural? Aqui Allan Kardec pergunta aos espíritos, simplesmente dizem, o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Essa é a máxima.
Eu quero para o Sérgio o que eu quero para mim. Eu quero para a Eliane o que eu quero para mim. Eu tenho que almejar para os outros aquilo que para mim é bom também. Só assim nós construiremos uma sociedade justa, um país justo, uma humanidade justa. Que é isso que Cristo veio nos ensinar há 2018 anos atrás. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Óbvio que sim. Né? E os espíritos respondem sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Que é o que eu vinha falado antes. Né? O meu direito acaba aonde começa o direito do meu irmão. E vice-versa. Aquele que respeitar esse direito será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação. Ou seja, se eu não sou justo com meu irmão, o que o meu irmão vai fazer? Ele vai usar de represália. E essa represália vai causar o quê? Vai causar dor, vai causar sofrimento. Que ele tem que se defender, se eu não estou sendo justo. Então, isso é a causa de todos os nossos problemas. E a confusão da vossa sociedade. A vida social há direitos, dá direitos e impõe deveres recíprocos. É uma reciprocidade, é uma via de dois caminhos. Né? Nunca é um caminho só. Muitos querem só tirar e se aproveitar, mas tem que dar também. Né? A casa espírita nos recebe de braços abertos, mas a casa espírita sem os voluntários não é casa espírita. Casa espírita sem vocês não é casa espírita. Não há justiça. Todos aqui nós estamos por uma causa. Qual é a causa que nos une aqui? O amor. Questão 838. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer ele conhecer os seus limites? Porque nós temos que ter limites também. Aí os espíritos respondem para Kardec. Os limites do direito que reconhece para seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Então nós temos que ter os nossos direitos, mas temos que limitar os nossos direitos. Até onde começam os direitos do nosso semelhante. E aí ele complementa. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Aqui ele pergunta porque a gente sempre fica naquela dúvida. Poxa, mas se eu tenho os meus direitos, por que ele é superior a mim? Eu acabei de perguntar para o Sérgio. Quantos anos ele tem de doutrina espírita? Ele simplesmente falou 70. Eu tenho quase 50 de vida. É natural eu chegar e perguntar para o Sérgio, Sérgio, nessa situação, o que eu faço? Eu me aconselhar com ele. Eu me espelhar nele. Eu pedir conselho, eu pedir instrução. Por quê? Porque ele tem mais vivência. Ele é superior a mim. Porque ele está mais tempo praticando o bem. Ele está mais tempo praticando a doutrina espírita. Ele tem mais vivência dos ensinamentos do Cristo. É isso, por isso que nós devemos respeitar os nossos pais. Porque eles têm mais experiência de vida que nós. Embora eles não estejam certos sempre. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que os outros, e todos são iguais para Ele. É nessa igualdade, e de acordo com o nosso livre-arbítrio, que nós desenvolvemos mais ou menos conhecimento. E aqui ele complementa, esses direitos são eternos.
os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. Ou seja, o direito romano já está ultrapassado. Ele pereceu. Aonde era legal você crucificar as pessoas, hoje já não é mais. Na Idade Média, onde era direito e legalmente correto, você guilhotinar, sentenciar à fogueira, esquartejar. Hoje, graças à evolução do homem, já não é mais. Chegará o tempo onde não precisaremos mais usar armas, porque será obsoleto. Os Espíritos nos falam, é importante assinalar isto, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências, possam merecer essas explicações, esses esclarecimentos. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. É o exemplo que eu estava dando do Sérgio. É um homem mais sábio, pela sua experiência de vida. Nós temos que nos espelhar em pessoas sábias, em pessoas experientes. Só assim poderemos fazer a verdadeira justiça. E na questão 879, Kardec pergunta para os espíritos, e qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ou seja, por mais que nós falemos em justiça, por mais que nós imploramos e clamemos por justiça, sem amor e sem caridade, não haverá jamais justiça. Falei. E eu poderia ter resumido essa minha explanação a uma simples frase que foi nos trazida por Francisco Cândido Xavier, que é de autoria do Espírito Emmanuel, onde ele nos fala: justiça sem amor é igual terra sem água. Alguém já viu terra sem água produzir alguma coisa? Alguém já viu terra sem água servir para alguma coisa? Então, meus irmãos, a justiça só se faz com amor. E é o ensinamento maior que Cristo nos trouxe. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E espero que todos tenham conseguido absorver alguma coisa boa destes ensinamentos, que nós levemos para casa e nós conversemos aos nossos amigos, irmãos, familiares, parentes. Levemos essa justiça de Cristo, a justiça do amor a todos, aos nossos políticos, ao candidato A, ao candidato B, porque nós somos todos irmãos, somos todos homens, seres humanos, somos espíritos imortais, a quem nós viemos aqui para aprender uns com os outros a sermos cada dia melhores que hoje. Meu muito obrigado a todos pela audiência, pela sua paciência, por terem vindo nesse dia de chuva, e que todos em paz, no amor do Cristo. Paz e bem a todos.